Sejam bem-vindos, geração do conhecimento. Você já parou para observar que muitas das vezes nós estamos envolvidos com muitas coisas, acreditando que aquele envolvimento realmente é com a palavra do Senhor, é com a vontade de Deus. Agora imagina você chegar naquele grande dia e descobrir que tudo que nós somos envolvidos não necessariamente estavam ligados diretamente ao nosso chamado, esquecendo então daquilo que realmente Deus tinha para as nossas vidas. Eu sou o pastor Wellington de Lima e sejam todos bem-vindos ao canal Terceiro Céu. Antes de nós falarmos um pouco sobre o ativismo, envolvendo-se com tudo, menos com Deus, quero pedir a você para estar aí se inscrevendo no nosso canal, deixando o seu comentário, o seu like e também entrando na comunidade PW, porque ali você vai ter a oportunidade de interagir com outras pessoas, tirar as suas dúvidas, estaremos aí dando todo o suporte para vocês. Agora para pensar um determinado ponto na sua vida. Imagina nós chegarmos perante Deus naquele grande dia, perante o Senhor Jesus Cristo, ali no tribunal de Cristo, para sermos galardoados, e quando as nossas obras passarem pelo fogo, todas elas ali ficarem. E nós imaginarmos, poxa, passei tantos anos da minha vida trabalhando efetivamente, incansavelmente, e eu chego nesse momento e todas as obras que eu realizei, elas foram perdidas, porque eu não estou aqui para mensurar a tua salvação, se você vai ser salvo ou não. Estou aqui para falar sobre a questão do que nós vamos envolvendo com tudo, e às vezes nós não nos envolvemos com Deus ou com o nosso chamado. Certo é que você tem um chamado específico para a sua vida. Isso não impede de que você venha desempenhar outras atividades. Não. No entanto, a partir do momento que eu negligencio o meu chamado e me envolvo com todas as outras atividades inerentes ao meu segmento religioso, com certeza aquele chamado, aquele talento que eu tinha, o dom que Deus me deu, ele está enterrado. E se ele está enterrado, eu estou me enquadrando dentro de a categoria de um servo infiel, um servo que não soube trabalhar bem. Se nós pararmos para observar, veremos que a maioria das nossas igrejas temos uma gama muito grande de atividades, sejam congressos, sejam simpósios, workshop, sejam palestras, e aí nós passamos a nos envolver com tantas coisas, com muitas coisas, e acabamos nos embaraçando dentro dessa perspectiva. Imagina então nós estarmos envolvidos com muitas coisas dentro da igreja e na realidade a gente não estarmos envolvidos com o que Deus quer nas nossas vidas. Quando nós falamos com vocês sobre a questão do ativismo, e nesse ponto específico, nós não estaremos aqui falando sobre toda uma conceituação do termo, mas simplesmente sobre desenvolvimento de atividades aos quais estão tomando ou sugando o nosso tempo, e aquilo que era o nosso chamado, aquilo que era o que Deus tinha para as nossas vidas, tem ficado de lado. Eu e você temos a compreensão do nosso chamado, e se você ainda não tem essa compreensão, é de extrema importância que você busque entender qual é o teu chamado. Inclusive, nós temos aí sempre tratado dessa temática com os senhores, a importância de compreendermos então o nosso chamado. O que tem acontecido então na nossa geração? O desgaste emocional e eclesiástico tem tomado conta de muitas vidas. São pastores, às vezes, para se ter um exemplo, que se transformaram em psicólogos, em Uber, em filantropo, tem que ministrar a palavra, tem que cuidar de uma atividade social, administraram a igreja, pagaram a conta, estar tomando conta de uma secretaria, envolveu-se com tantas atividades e esqueceu do seu chamado. Quando os discípulos eles são abordados na perspectiva de dar uma atenção aos órfãos e às viúvas, eles deixam bastante claro dizendo o seguinte: nós não podemos deixar de pregar a palavra. Então vocês, entre vocês, tomem conta deste problema, tomem conta dessa situação. Nós estamos vivendo um momento em que as pessoas dentro de um contexto religioso precisam estar trabalhando em unidade, para que ninguém venha a se sobrecarregar. Pare para observar Neemias no momento em que ele vem para a reconstrução dos muros.
E aí as pessoas começam ali a trabalhar e em um dado momento da reconstrução, um grupo pequeno passa a tirar todos os entulhos que ali estavam e vão tirando. Com certeza, tirar entulho de uma construção é algo que nós sabemos que é algo desgastante. E aí daqui a pouco eles param para observar e falam assim, ó, se eles perderem o feeling, se eles perderem ali as suas forças, se eles perderem ali o time, toda a construção será comprometida. Então, a carga estava sobre um pequeno grupo. Hoje, a maioria das igrejas tem colocado uma carga em pequenos grupos, onde uma pessoa faz tudo e ela se envolve com tudo. Eu chamo a tua atenção para o seguinte ponto, e aí a gente vai exemplificando aqui com os senhores. Se hoje Deus te deu talento e te deu um dom, por exemplo, de cantar, você está usando a sua voz como instrumento de louvor a Deus, ao qual outras vidas são transformadas através do louvor que Deus ele tem colocado em teus lábios. E aí, naquele momento, você negligencia esse talento que Deus te deu. Imagina você, Deus te dar o dom de revelação, e você começa a ter revelações do Senhor, no entanto, você, por timidez ou por covardia, não transmite as revelações que são dadas. E aí você dá uma parada. Aquele dom, ele fica estagnado. Quando comparecermos perante o Senhor, seremos questionados dos dons que nós recebemos. E aí, nesse momento, eu abrirei e falarei assim, ó Senhor, eu sei que o Senhor me deu o dom, mas o Senhor viu o quanto eu trabalhava na cantina, trabalhei no estacionamento, servia o púlpito, ajudava na manutenção da igreja, seja na limpeza, seja em uma construção, e aí eu começo a colocar uma lista de informações aos quais eu vivi a minha vida toda dedicando aquilo. É o ativismo, é o envolvimento, é atividades em cima de atividades. E Deus falar assim, o que você fez com o dom que eu te dei? O que você fez com o talento que eu te dei? Qual é o teu dom? Qual é o talento que Deus te colocou? Você tem um talento? Tem dois? Tem três? O que você tem feito desse talento para o desenvolvimento e o crescimento da obra do Senhor Jesus? Nós seremos galardoados segundo as obras que foram colocadas de acordo com o dom que nós recebemos. Certo é que se você tem um dom e você desenvolve aquele dom, vamos supor, você ensina. Mas, no entanto, além de ensinar, você toca, você canta, você ajuda. Então, isso não quer dizer que você não vá receber a recompensa por isso. Mas você tem um dom principal, você tem um chamado. Jesus Cristo, ele tinha uma missão, que era o quê? Resgatar a humanidade. Isso não impediu de curar alguém, de libertar alguém, não impediu da pregação da palavra, não impediu de ensinamentos através de parábolas e parábolas. Mas, no entanto, ele tinha certeza, conforme em João, capítulo de número 4, o verso 34, que a sua comida e a sua bebida era cumprir a vontade do Pai e realizar a obra que o Pai havia traçado para ele. Uma obra redentora, um plano de salvação, e ele cumpriu na íntegra. Você observa, por exemplo, que quando aquela mulher ela sai das regiões de Tiro e Sidom, ela chega e fala assim, ó Senhor, a minha filha está terrivelmente atormentada. E aí ele começa a falar com aquela mulher, não, mas eu vim para os perdidos da casa de Israel, ainda não é o seu tempo. E aí ele fala assim, ó, não é lícito tirar o pão das crianças e dar aos cachorrinhos. E aí essa é uma expressão idiomática que a gente pode trabalhar com vocês em outro momento. E ela fala assim, não, mas as criancinhas, os cachorrinhos também comem das migalhas que estão na mesa. E Jesus, olhando para ela, mesmo entendendo que não era o tempo deles ainda, ele olha com compaixão e resolve o problema daquela mulher. Ele tinha o seu chamado, mas ele não desviou o seu chamado. Que você possa compreender que existe uma perspectiva do seu chamado, mas muito cuidado com o envolvimento em muitas coisas na igreja e não estar envolvido com Deus, ok? Que Deus possa abençoar vocês em nome do Senhor Jesus.